Olá, Diálogos, qual caminho seguir? Você já deve ter cantado, sabe até de cor, uma música que costumamos cantar em nossas assembleias, em nossas celebrações, o povo de Deus. Mas você já parou para pensar o que significa o povo de Deus? Quem é o povo de Deus? E o que é o povo de Deus? Para ajudar a gente nesta reflexão, convidamos a teóloga Alzirinha. Fala, Alzirinha! O termo povo de Deus, que vem lá do Concílio Vaticano II, também está no documento de Aparecida, foi novamente retomado no documento final do sínodo. A igreja hoje, ela precisa de fato entender que a igreja, que todo mundo é povo de Deus? Precisa continuamente recordar, não é isso? Então, a expressão povo de Deus, primeira coisa que a gente precisa lembrar, que a expressão povo de Deus, ela é bíblica. Ela não é uma expressão da sociologia, ela não é uma expressão da geografia, ela não é expressão de algo que se tirou do nada. A expressão povo de Deus é uma expressão que nasce à medida que Deus ouve o clamor de seu povo, prioritariamente aqueles que eram escravizados na terra do Egito. Esse é o povo que constitui, pelo menos à luz dos textos, simbolicamente, o povo de Deus. Esse povo de Deus caminha na história até a chegada e a entrada de Deus na história, que é a encarnação. Deus entra na história, sai da história e o povo de Deus continua caminhando na história e chega até nós. Então, o povo de Deus são aqueles que reconhecem a Deus. Olhando essa expressão de uma maneira mais ampla, povo de Deus é toda a humanidade, é todo o criado. Nós, homens e mulheres, seres humanos, criados por Deus. Alguns o reconheceram antes, outros não, outros o reconhecem em outros espaços, em outras culturas. Mas em se tratando do povo de Deus bíblico, não é? Ele é importante na chave sinodal porque é uma chave do Concílio Vaticano II. Entender a igreja povo de Deus é entender uma igreja que não é uma pirâmide, É entender uma igreja em que todos estão nesta comunidade eclesial e cada um de nós, batizados, podemos colaborar para o andamento dessa comunidade eclesial dentro daquilo que lhe é próprio. Então isso ressignifica de uma maneira importante a estrutura da igreja. Nós deixamos uma estrutura de hierarquia, como se uns mandassem sobre os outros, ou uns tivessem mais poder do que os outros, e colocamos os ministérios que cada um assume nessa igreja, à luz do batismo que tem, que nos dá uma igualdade e uma dignidade de pessoas dentro dessa comunidade, e colocamos então esses ministérios, cada um, não é? Dentro daquilo que lhe é próprio, na ação e na praxis de um bem comum para essa igreja. Então, essa chave do povo de Deus, ela é essencial para o processo sinodal. Tem 3 chaves que vêm do Concílio Vaticano II que são essenciais. Primeiro, entender uma igreja como povo de Deus, como comum unidade de pessoas que se reúne em torno da pessoa de Jesus. Isso é igreja, não é? O resto, o que vem disso, não é? Essa estrutura vem da história, vem etc., mas não pode perder o que é o fundamento. Depois, os sinais dos tempos. Como é que esta comunidade eclesial reconhece em cada momento da história, no nosso agora, não é? Nós reconhecemos os sinais de Deus ou os sinais dos tempos, não é? Nessa história para podermos contribuir. E para isso a gente precisa sair, a igreja em saída do Papa Francisco, e compreender o mundo onde nós estamos, não é? E aí vem, ligado a isso, o terceiro elemento que foi ressignificado no Concílio Vaticano II, que é a própria história, não é? Nós não podemos tirar o pé do presente onde nós estamos. O que foi nos cabe como promessa e como tradição, presente é o que nós temos para agir, não é? E o futuro é o que nós preparamos para as próximas gerações à luz do presente. O povo de Deus é o povo que caminha, o povo em marcha, o povo em missão, o povo que segue a estrada de Jesus. Sejamos todos povo de Deus. Tchau!